Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao segundo módulo do curso de Afroteologia. Na aula de hoje daremos continuidade ao tema da cosmopercepção, só que agora aplicado à organização sociopolítica africana, com um olhar mais especialmente voltado ao povo Yorubá. Veremos que a cosmopercepção africana influencia em todos os aspectos de sua vida, e falaremos aqui sobre os aspectos econômicos, políticos e sociais. A economia iorubá era centrada na agricultura, mas é importante dizer que esses povos não possuíam a noção de propriedade privada da terra. Ela é considerada sagrada, pois foi criada por Oxalá, logo não poderiam ser dona dela. Além disso, quem rege a terra é Onilé, outra divindade iorubá. Assim, o produto da terra também é considerado sagrado, por isso as oferendas às divindades serem constituídas por vegetais, legumes, tubérculos, cereais, etc., preparados em pratos típicos. A pecuária também era uma atividade econômica prioritária. Suínos, caprinos, aves e gado eram insumos notáveis. Os animais também são sagrados, por isso seu abate sempre se dava por meio de práticas ritualísticas, a fim de não desagradar as divindades. Ao contrário do que se imagina, os Yorubá viviam nas cidades e apenas trabalhavam no campo, fazendo este percurso todos os dias. A produção excedente era comercializada em mercados, espaços de extrema importância para este povo, e também um espaço sagrado. Exu é o senhor das trocas, por isso o mercado é seu lugar preferido. É referido como Olodjá, o senhor dos mercados, e oferendas são depositadas ali esperando sucesso nas vendas. Um eco desta prática acontece no Batuque, com relação ao mercado público de Porto Alegre, onde ocorrem pequenos, mas importantes ritos batuqueiros. O senso comum costuma dizer que os africanos se organizam em tribos, o que não é verdade. Os povos africanos se organizavam em aldeias que compunham reinos, alguns muito grandes e fortes, a ponto de dominarem outros reinos, tornando-se em verdadeiros impérios. O Império do Egito Antigo, do Ghana, do Mali, do Songhai e do Zimbábue são exemplos de grandes impérios africanos que se estabeleceram no continente desde a antiguidade até o século XIX. Também houveram grandes reinos como Ludalumba, Congo, Angola e os reinos iorubás. Desde o ano 1000 já se contam diversos reinos iorubá. Cada um centrava-se numa cidade capital, onde famílias de agricultores, sacerdotes, comerciantes e artífices viviam sob a soberania de reis locais, que acreditavam ser descendentes de Odudua, o grande herói mítico iorubá, que é cultuado como divindade em alguns locais e em outros é confundido com Oxalá, garantindo seu status divino. Cada grande cidade iorubá era um reino independente, de forma muito semelhante às cidades-estado gregas. É importante entendermos que nunca houve uma unidade política bem definida, e a designação de Império Iorubá é um erro. Os Yorubás constituíam verdadeiramente uma unidade cultural e tinham ligações religiosas persistentes ainda hoje. As cidades-estado eram governadas pelos reis, que organizavam principalmente as relações entre as pessoas. Por isso, ele possuía uma série de dignatários que formavam sua corte, como conselheiros, sacerdotes, representantes do povo, etc. Os reis e os sacerdotes viviam dos tributos que o povo pagava, mas essa tributação era moderada, já que não havia um poder coercitivo forte, podia ser até mesmo de animais e mercadorias. As pessoas acreditavam que o rei era o descendente vivo da divindade patrona da cidade, daí os tributos serem pagos de maneira espontânea. Essa crença é embasada nos Itãs, as histórias sagradas sobre a origem dos Yorubás. A religião iorubá, no período pré-colonial, era uma espécie de política prática. Da mesma forma que dá poder aos reis, também regula a sua administração. E aquele que for entendido como um mau rei, de acordo com as normas estabelecidas pelos ancestrais, era destituído de seu cargo pelo próprio povo, o que inclusive poderia significar a sua morte por suicídio. O poder era dividido, sendo que o reino de Ifé
considerada cidade sagrada, era a sede religiosa, sendo o Oni, rei da cidade, o responsável por coroar os reis das demais cidades iorubás. Já a sede política era a cidade de Oió, o que faz do Alafim, o rei, extremamente poderoso. Mas mesmo assim, seu poder podia ser extinto pelo Ogboni, uma espécie de senado de notáveis. A sociedade iorubá era bem hierarquizada, reproduzindo no Aie, a terra, a mesma hierarquia do Orum, o espaço espiritual, transcendente, imaterial. Assim, o rei está na posição de chefe supremo, seguido por seus dignatários, conselheiros, representantes do povo, o próprio povo e os escravizados, dos quais falaremos em outra aula. Suas vidas eram ditadas pela religião, não havendo ambições políticas ou mesmo comerciais. Quem determinava tudo era o Babalawo, sacerdote de Ifá, que afirmava o que a criança se tornaria. Um artífice, mercador, sacerdote ou agricultor. De certa forma, o Babalawo, mais importante do que desvendar o destino das pessoas, ele organizava a sociedade, de forma a manter a coesão social e política das comunidades. Daí o cargo de Babalawo ser tão importante quanto o do próprio rei. Os Yorubá eram grandes artesãos, escultores e ourives. Também se destacavam nas artes, como o teatro, a música e a dança. Fabricavam vários instrumentos musicais, como a flauta, violas, xilofones, cornetas e, é claro, tambores. Talvez os tambores fossem os instrumentos mais utilizados pelo povo iorubá, e é marca indelével nas comunidades terreiro do Brasil. Em África, cada orixá possui um tambor de formato e sons diferentes. Na cidade de Oió, por exemplo, existe o tambor batá, em forma de ampulheta, que é utilizado nas cerimônias para Xangô. Já em Oxogbo, cidade às margens do rio Oxum, região dos Ijexá, é utilizado o ilu, que é um tambor como este aqui, típico do batuque. Ele é cilíndrico e com 2 couros, um de cada lado, atado por uma trama de cordas. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Leia o texto, que possui mais detalhes do que foi dito aqui, e caso queira se aprofundar em alguma parte, estude a bibliografia utilizada nesta aula, que está registrada no texto. Bons estudos e até a próxima!